Eu queria cumprimentar o casal Antônio e Fernanda pela iniciativa deste evento, que não é o primeiro e que a gente acompanha há alguns anos, com a felicidade de perceber a valia de uma reunião ou de reuniões como esta e, fundamentalmente, no tema ou na temática que ele traz a gente. Eu quero confessar, nessa plateia bastante repleta, que eu aprendi muito com vocês. Eu aprendi muito com a Casa Hunter e aprendi muito com as outras associações que aqui estão presentes, com certeza, quando cheguei na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Eu tenho uma vida, uma história dentro da profissão farmacêutica muito ampla, desde a regulação até a farmácia hospitalar e hoje como coordenador da assistência farmacêutica do Estado de São Paulo. Mas eu confesso a vocês, sem nenhuma vergonha, nenhum demérito, de que, embora conhecesse as doenças raras, ao chegar na secretaria eu me defrontei com alguma coisa muito mais profunda que eu imaginava. Eu aprendi a ver as diferenças, as dificuldades, né, as inventivas, as carências do que representa esse público e o tamanho desse público. Portanto, aí eu queria dizer que eu aprendi com a Casa Hunter. Eu participei com a Casa Hunter com reuniões sistemáticas durante alguns meses da minha primeira fase da minha gestão, para poder entender e para poder envolver a nossa equipe a criar essa sensibilidade. Hoje eu já ouvi um pouco disso aqui. Aliás, eu queria cumprimentar todos, porque não só me facilitaram, como já falaram tudo, né? Eu vou tentar aqui dizer um pouco da reflexão que eu trouxe para essa reunião, que é, vejam, não dá para resolver isso apenas com o medicamento. Não dá para resolver isso apenas com o diagnóstico. Não dá para resolver isso sem ter, de repente, a segurança na utilização das drogas, que no caso das doenças raras, veja, eu estou colocando doenças raras, mas eu posso incluir na minha fala todas as doenças. Elas têm todas as mesmas características, né? De cuidado, de segurança, de certeza, de resposta, de retorno. Não basta eu ter dinheiro e gastar. Agora mesmo foi falado. Será que é má gestão, tem pouco dinheiro, ou é má gestão ou má aplicação? Quer dizer, o gestor fica numa situação muito difícil porque nós não contamos efetivamente, principalmente no caso das doenças raras, com sistemas, um aparelho, né, que permita a gente garantir que a doença rara ou não, ela foi bem diagnosticada, que você vai fazer uma administração de um medicamento, que não só é caro, porque essa questão do caro é relativo, né? Por que é relativo? Porque se ela for cara, mas atingir o objetivo que eu quero, ela ficou barata. Agora, se ela for barata e não atingir o objetivo que eu quero, ela ficou cara. Percebam isso, reflitam sobre isso. Quer dizer, eu costumo dizer que sem o resultado, e aí vem um aspecto perverso que eu me permito colocar aqui, que são as ações judiciais. É perverso. Por que é perverso? Porque ela, primeiro, eu não tenho a certeza que o diagnóstico foi bem feito. Segundo, eu, como gestor, acabo lavando as mãos, eu dou a caixinha para o paciente. E eu não sei o resultado, eu não tenho onde administrar, não tenho aonde acompanhar, e, por conseguinte, eu não tenho a certeza de que eu apliquei bem o recurso financeiro do Estado. Eu até faço uma corruptela com aquela frase famosa de Shakespeare, né? Shakespeare disse ser ou não ser, né? E eu digo que na farmácia brasileira a gente vive do ter ou não ter. E o gestor público no Brasil, ele aprendeu a, de alguma maneira, entender que teve a caixinha, entregou para o doente e acabou o problema. Errado. Absolutamente errado. Absolutamente incorreto. Absolutamente reprovável. Eu prefiro muitas vezes não ter. Mas saber primeiro se aquela é a necessidade daquele paciente, se eu tenho condição de não só administrar, mas também ver a evolução desse paciente.
Por outro lado, na maioria das ações judiciais, fica aquele temor do técnico, do gestor, de descumprir uma ação judicial, e fica aquele processo com uma prescrição do paciente de 1 ano, 2 anos, sem que ele tenha tido, muitas vezes, acompanhamento correto para você continuar ou não aquele tratamento. Veja, a tecnologia, vocês já levaram um banho aqui de quanta dificuldade e quanto complexo é a questão do raro, seja no diagnóstico, seja no tratamento, mas também no todo o processo de, vamos dizer assim, de suporte que a gente tem que dar para esse paciente, né? Repito, mais uma vez, friso que nós estamos falando do raro, mas eu posso estender isso para qualquer paciente, seja câncer, seja hepatite, seja o que for, nós estamos na mesma encruzilhada. Quer dizer, nós precisamos, de alguma maneira, entender, primeiro, que nós precisamos racionalizar o uso das coisas. Nós precisamos ter, de alguma forma, a maneira de acompanhar esse paciente. Aqui no Estado de São Paulo nós temos tentado fazer um pouco esse processo. Criar os centros de referência, criar os protocolos. Com esses protocolos, vamos dizer, atendidos nesse centro de referência, acompanhar, não só dar a segurança na administração do paciente, mas acompanhar o resultado. E o que é que a gente observa? Em algumas dezenas de casos, o paciente não foi bem sucedido naquela terapêutica. Se eu não fizer isso, eu vou continuar jogando dinheiro num lugar incorreto. E se eu fizer isso, eu consigo, de repente, distribuir essa riqueza de uma maneira melhor, de uma maneira que traga resultado. E, para isso, a gente tem adotado, inclusive, alguns contratos de riscos com as empresas, com a indústria farmacêutica, né? Ou seja, a indústria farmacêutica é um participante desse processo, ela não está fora do processo, ela está dentro do processo. No caso dos raros, nós temos a questão das drogas órfãs. As drogas órfãs são difíceis de negociar, pelo próprio princípio, né? Normalmente você trabalha com grupos de pacientes e de drogas que têm um universo muito restrito. Por conseguinte, a indústria faz aquilo com uma certa limitação de, vamos dizer assim, de valor agregado, né? Por outro lado, a gente tem algumas situações em que a indústria pode participar e deve e tem participado. Horas assinando contratos de risco com o Estado, né? Permitindo com que a gente possa só passar a financiar o processo a partir do momento que o paciente está equilibrado com aquela dose, o resultado foi o esperado. E nos raros isso é mais comum, porque o raro por si só já tem esse princípio. A droga é feita para aquela doença de uma maneira quase limitada, quase personalizada. Então, nada melhor do que a gente buscar nas parcerias maneira de contribuição para que essa coisa aconteça, né? Eu tenho a certeza, hoje eu tenho a certeza, de que o mercado está preparado para isso. Quer dizer, há uma disponibilidade, uma disposição das indústrias em tentar e já entender também, que é diferente de 30 anos atrás, que a gente não via muito esse tipo de procedimento, de tentar entender que assim é melhor para todo mundo. E acho que nós temos que buscar esse caminho, o caminho da consolidação, o caminho da conciliação e das pontes de contato entre as partes interessadas. Então, gente, eu fico por aqui, meu tempo esgotou. Muito obrigado.